Eu vejo que uma das grandes estratégias utilizadas pelo inimigo em nossos dias é tentar nos enganar. É enganar as pessoas, fazendo elas acreditarem que o seu sucesso depende única e exclusivamente delas mesmas, ou de meios desonestos. O inimigo, ele desvia os holofotes de Deus, de modo que as pessoas o excluam completamente de suas vidas. Foi exatamente essa a estratégia que o inimigo utilizou para tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo, quando o tentou no deserto. Satanás disse para Jesus: tudo te darei, se prostrado me adorares. Todos nós temos inúmeras necessidades. Temos casa, temos esposo, esposa, temos roupa, comida, trabalho. E a proposta do inimigo é: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Alguém disse que este é o evangelho luciferiano. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Meu Deus! E quando eu penso nessa proposta do inimigo ao Senhor Jesus, eu penso: o que significa tudo isso te darei? O inimigo está dizendo que Deus não é a fonte de toda a providência. O inimigo está declarando que existe outra fonte, através da qual podemos ter nossas necessidades supridas. É isso, meus amados irmãos, que nos leva a desprezarmos Deus. É pensarmos que existem outras fontes para que as nossas necessidades sejam supridas. Mas o apóstolo Paulo, para acabar com isso, ele disse aos irmãos de Filipos, ele disse: meus irmãos, eu oro para que todas as vossas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Deus! Mas a segunda proposta do inimigo é: me adore. A palavra de Deus nos adverte: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O inimigo quer que dediquemos a essa falsa fonte aquilo que deve ser dedicado somente a Deus. Qual que é a proposta do inimigo? Ele diz que nós devemos buscar o nosso sucesso, a nossa providência, a nossa provisão em outras fontes que não Deus. E quando nós caímos nesse engano, Ele nos convida a dedicar todo o nosso tempo a essa falsa fonte de provisão. Em primeiro lugar, nós dedicamos a nossa adoração. Nosso coração, isso significa o nosso coração, o nosso amor, a nossa devoção. Em segundo lugar, nós dedicamos o nosso serviço, a nossa submissão, a nossa dependência, as nossas forças, a nossa dedicação e o nosso tempo. A idolatria contemporânea dos nossos dias, ela se dá quando dedicamos toda a nossa atenção, bem como todo o nosso coração, a certas coisas, excluindo completamente Deus de nossas vidas. Os irmãos entenderam? Amém. Entenderam o que é a adoração, a idolatria contemporânea? A idolatria contemporânea, ela acontece quando nós dedicamos toda a nossa atenção, todo o nosso coração a um monte de coisas e excluímos Deus
das nossas vidas. Isso é idolatria. Diante de tudo isso, meus irmãos, nós devemos identificar quais são os falsos deuses que têm assumido o lugar de Deus em nossas vidas e na vida da igreja. Mas essa foi a primeira confrontação de Elias no Carmelo. A primeira confrontação foi a confrontação contra a idolatria. Mas a segunda confrontação do profeta Elias no Carmelo foi a confrontação contra os falsos deuses, os falsos profetas. Os falsos profetas que subiram ao Carmelo juntamente com o profeta Elias. Eles eram profetas mesmo, como o texto sugere. Porém, eles comiam da mesa de Jezabel. Esses profetas que subiram para confrontar e desafiar o profeta Elias, eles eram financiados pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Se fosse em nossos dias, ele seria financiado pela presidenta Dilma Rousseff. Eles eram profetas, mas eles possuíam seus ministérios, eles haviam alugado o seu ministério profético para o rei Acabe e a sua esposa. Eles profetizavam não o que Deus queria que eles falassem, mas eles falavam o que o rei queria ouvir, pois eles faziam parte de um sistema, o sistema do governo. Eles não tinham compromisso com Deus, e sim com os seus bolsos. Da mesma forma, meus amados irmãos, em nossos dias, existem muitos homens que se dizem profetas, mas não pregam motivados por amor a Deus, mas por avareza, para financiar os seus próprios interesses. Em primeiro lugar, então, meus amados irmãos, esses profetas falavam sobre encomenda. Em segundo lugar, eles eram mais numerosos. A grande quantidade de profetas contratados por Jezabel foi uma estratégia para manter a religião pagã na mente do povo. Quanto mais profetas, mais a religião de Baal era propagada em Israel. Da mesma forma, hoje, meus amados irmãos, são poucos os que têm um compromisso sincero com Deus e com a sua palavra. Aleluia, Deus! São esses homens que introduzem nas nossas igrejas um falso evangelho. O evangelho maldito, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Eles distorcem nos púlpitos a imagem de Deus, ao ponto de que os que os ouvem correm o risco de estarem adorando, por ignorância, um falso Deus, que não é o Deus apresentado na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Diante disso, a palavra de Deus, ela ressoa muito forte aos meus ouvidos, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Aleluia, Deus. O terceiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é como nós podemos identificar um falso profeta. O Senhor Jesus é quem nos dá esta lição. Ele diz que nós precisamos identificar os falsos profetas por seus frutos.
Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 16, que nós conhecemos os verdadeiros profetas pelos frutos. Aleluia. Ele disse, por seus frutos os conhecereis. É verdade, Jesus. E quando o Senhor Jesus ele fala de fruto, Ele não está dizendo de um carro zero parado na porta da igreja. Ele não está dizendo de um terno comprado em uma grande grife num shopping nobre de São Paulo. Mas quando ele fala de frutos, ele está querendo falar a respeito de caráter, de conduta. Aleluia! Oh, glória! Nós não podemos apoiar os falsos profetas. Nós precisamos identificá-los. E nós não podemos apoiá-los. Mas em terceiro lugar, a terceira confrontação do Monte Carmelo foi a confrontação à falsa adoração. Em primeiro lugar, a primeira confrontação do Monte Carmelo foi a confrontação contra a idolatria. A segunda confrontação foi contra os falsos profetas. E a terceira confrontação foi contra a falsa adoração. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para nós encerrarmos essa mensagem é em que a verdadeira, a falsa adoração imita a verdadeira. O relato do capítulo 18 de 1 Reis revela que a adoração a Baal possuía rituais que tinham certa semelhança com o altar hebreu. Por exemplo, eles usavam o altar. Havia música, havia danças e também havia sacrifícios. Elias, porém, sabia que aquela falsa religião, apesar de suas crenças e rituais, jamais conseguiria produzir fogo. A falsa adoração, meus amados irmãos, ela pode até ser bonita, ela pode até chamar atenção, ela pode ser até mais atraente e extravagante, mas somente a verdadeira adoração. Aleluia!